um enorme canteiro de obras, 600 mil metros quadrados, o equivalente a 72 campos de futebol. O alvará para a construção do condomínio de luxo Alphaville foi dado há 2 anos. Obras em ritmo acelerado às margens da rodovia Bauru-Piratininga, a 8 quilômetros do centro da cidade. Mas o empreendimento gera dúvidas por parte do Ministério Público. Em maio deste ano, a Promotoria de Urbanismo instaurou uma ação civil pública pedindo a paralisação das obras por causa de uma série de irregularidades. A liminar ainda solicita que obras compensatórias sejam feitas pelo empreendedor. De acordo com o promotor, o contrato foi assinado em 2012, quando as margens da rodovia ainda eram destinadas apenas para indústria e comércio. Só em 2013, a Câmara Municipal mudou a legislação para autorizar a construção de lotes residenciais. Quando o empreendimento foi aprovado, o loteamento foi aprovado em dezembro de 2012, ele o foi desrespeitando a lei do parcelamento, a lei do zoneamento existente naquela época, posto que ali era uma área de zona industrial e comercial e foi aprovado um empreendimento residencial. Então se discute agora a validade da aprovação quando houve a violação da legislação vigente à época da aprovação do empreendimento. Além disso, a empreiteira deveria destinar 5% do terreno para a prefeitura, uma contrapartida para construir áreas institucionais, o equivalente a 30 mil metros quadrados. Mas na assinatura do contrato, a prefeitura ficou com menos de 1%. Segundo o secretário municipal de planejamento, houve um erro no cartório, que já está sendo corrigido. A prefeitura vai receber os 5%, né? No processo de aprovação consta uma área que vai ser doada, uma área anexa ao empreendimento, na matrícula original da mesma fazenda. E o empreendedor, a pessoa que aprovou o Alphaville, está tendo uma série de dificuldades, tem alegado isso para a gente tem cobrado isso bastante dele, com relação ao cartório, a baixa dessa área no INCRA, para que ela passe a ser uma área do perímetro urbano, questão da proximidade com a rodovia, faixa de domínio com a rodovia, definição dessas faixas, para poder desmembrar essa área, para poder tirar essa área da fazenda, abrir uma matrícula nova e doar para o município. O que nós entendemos é que as áreas têm que estar todas definidas quando da aprovação do empreendimento. Eu não posso, depois de aprovado o empreendimento, ter que discutir onde será a área, qual será a área, em que situação está a área. Então, quando o município aprova um empreendimento em desacordo com o que manda a lei de parcelamento do solo e as próprias leis municipais, deixando para posteriori a discussão a respeito de uma área que já deveria estar implantada, isso gera uma insegurança muito grande. Um outro problema apontado pelo Ministério Público é a falta de um estudo de impacto de vizinhança, uma análise prevista no plano diretor que avalia o quanto novos empreendimentos afetam a cidade. Segundo o plano diretor, obras como esta só poderiam ser realizadas após esse estudo e depois que as construtoras se comprometessem a arcar com os custos. A partir do momento em que eu crio estabelecimentos como shopping centers, como grandes indústrias, como grandes empreendimentos residenciais distantes da cidade e sem ligação, eu estou autorizando a instalação de um polo gerador de tráfego sem que haja a implementação das medidas mitigatórias e estou implantando um local sem que haja naquele local, naquela região, a infraestrutura necessária. Por quê? Se o município não exige que seja feita uma avenida de ligação entre um bairro que está sendo edificado longe disso, o bairro vai ser feito e depois o município vai ter que fazer com dinheiro público aquilo que deveria ter sido feito pelo particular. Resolver com mais praças, escolas. De acordo com este pesquisador da Unesp, sem o estudo não é possível prever e corrigir o crescimento da região. Além de impactos ambientais, o trânsito da Zona Sul, que já é complicado, pode ficar ainda pior. Isso deveria ser mitigado, com cobranças de contrapartidas a esses empreendimentos na devida quantidade e necessidade, para que ou se corrija isso rapidamente, ou que se execute isso pelos próprios empreendedores, ou mesmo que a prefeitura fique com uma reserva técnica do ponto de vista econômico para fazer essas modificações no sistema viário, nas infraestruturas em todos os sentidos,
para que amenize esse problema e busque maior sustentabilidade dele. A Prefeitura alega que ainda falta regulamentar quem é obrigado a fazer esse tipo de estudo. O plano diretor prevê um estudo, prevê que tem a possibilidade da Prefeitura solicitar. Mas a Prefeitura, o município de Bauru, nunca aprovou uma lei definindo exatamente quem precisa e quem não precisa. Então falta uma regulamentação no plano diretor falando tais tipos de empreendimentos precisam, tais não precisam, porque senão ou a gente vai pedir para todo mundo, inclusive os empreendimentos muito pequenos, onde não são necessários, então a gente fica sem esse parâmetro de saber para quem a gente pede e para quem a gente não pede. Para o Ministério Público, a falta de regulamentação não serve como justificativa. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor dizem que as obras que vão provocar os efeitos negativos do empreendimento devem ser arcadas pelo particular e não pelo poder público, sob pena de, como sempre ocorre no Brasil, a privatização do lucro e a socialização dos prejuízos.